Boa noite a todos. Chegado o momento de iniciarmos o estudo do livro Terra, um Mundo de Regeneração e Você, obra que faz parte do projeto Espiritizar da Federação Espírita do Mato Grosso. Mas vamos fazer aqui um comentário introdutório de uma mensagem do Espírito Emmanuel. E lembrando, nós estamos analisando o capítulo 5 do livro, Os Flagelos Destruidores e a Transição Planetária. Os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Então, separamos aqui uma passagem do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. É a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Em todos os lances da existência, procuremos palavras de esperança e fé, alegria e bênção, para usá-las em benefício próprio, uma vez que, ainda mesmo nos últimos degraus do sofrimento, dispomos nós todos, com o amparo de Deus, do privilégio de renovar e da felicidade de servir. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Emmanuel, nos convidando à reflexão de uma forma bem ampla, ele diz, em todos os lances da existência, em quaisquer situações que estejamos a passar. Não importa se dificuldades, problemas, se momentos agradáveis, não importa. Em todos eles, procuremos palavras de esperança e fé, alegria e bênção. É interessante quando em seguida Emmanuel diz assim, para usá-las em benefício próprio. Mas em seguida ele esclarece essa observação ao dizer, uma vez que ainda mesmo nos últimos degraus do sofrimento, mesmo que a gente esteja passando por muita dificuldade, dispomos todos nós, com o amparo de Deus, o privilégio de renovar e da felicidade de servir. Então, quando ele nos diz, procuremos palavras de esperança e fé, alegria e bênção, para usá-la em benefício próprio, é porque, ao compartilharmos dessas emoções elevadas, desses sentimentos bons, nós somos reciprocamente beneficiados. E em relação a isso, Emmanuel deixa bem claro ao dizer, no privilégio de renovar e na felicidade de servir. Estejamos atentos, porque mesmo em situações difíceis, se estivermos sensíveis a perceber necessidades maiores que o nosso próximo traz e nos dispormos a ajudá-lo, nós seremos os primeiros a nos beneficiar. Assim nós entendemos usar esperança, fé, alegria e bênção em benefício próprio. Então, com essas observações, nós vamos para o primeiro tópico. Nós estamos estudando o capítulo 5, Os Flagelos Destruidores e a Transição Planetária. É a segunda parte desse estudo do capítulo 5 que devemos concluir hoje. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição,
o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta, com frequência, ensejando as tragédias coletivas, e constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. O estudo desse livro, que vemos fazendo já há alguns meses, ele objetiva, sobretudo, quebrar todos os aspectos geradores de ansiedade, de sofrimentos emocionais, face a esse período de transição planetária que estamos passando. A análise que hoje nós prosseguiremos tem por base, por alicerce maior, essa percepção. E aqui, ao fazer uma referência à lei de destruição que está no livro dos Espíritos, o livro nos traz, para iniciarmos aqui esses comentários, esse esclarecimento que é muito importante. Ao dizer, ensejando as tragédias coletivas, e constata que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. Para a criatura humana, apegada ao materialismo e à percepção da vida limitada aos sentidos físicos, tudo aquilo que afeta esse mundo de vicissitudes e de transformações lhe causa um impacto profundo e desagradável. Mas nós estamos aprendendo, à luz da revelação espírita, a despertar a nossa consciência em relação à nossa verdadeira natureza, que é a espiritual. E nós, que somos espíritos em transição pelo corpo material, não somos alcançados em termos da nossa verdadeira natureza por nada do que acontece no mundo material. Emmanuel tem uma frase em uma de suas mensagens da coleção Fonte Viva que, vez ou outra, lembramos aqui diante desse tema da transição planetária, que é quando ele diz assim: tudo o que os nossos olhos veem, ou morreu ou está para morrer. A essência do mundo material é a transitoriedade, a qual nós somos chamados a não exercer apego, a não envolvermos-nos em termos de percepção essencial da vida nas vicissitudes e transformações da matéria. Então, ao lermos a lei de destruição no Livro dos Espíritos, e ao percebermos lá que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se, é evidente que todo esse temor e receio por guerras, por questões de destruição de ordem material, passam a ter um valor e um peso muito menores na medida em que nós, trabalhando a parte mais importante e essencial nossa, que é o espírito, passamos a nos perceber acima das vicissitudes de ordem material que venham ou não venham acontecer ao planeta Terra. Prossigamos.
A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito, que é imortal. As grandes calamidades têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Então, todo esse impacto que esse período de transição planetária causa e repercute em todos nós é uma forma de grito nas leis divinas a nos chamar a conhecer, a trabalhar a nossa verdadeira individualidade, que se expressa no nosso espírito imortal, e não na temporariedade da experiência no corpo, durante um curto período de reencarnação. Então, as grandes calamidades têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão. Reflexão em torno da transitoriedade, das vicissitudes da jornada carnal. E na medida em que nós passarmos a dar maior atenção ao nosso espírito, ao conhecimento da realidade espiritual que nos aguarda e que é objeto cuidadoso da revelação espírita, à medida que nos empenharmos nessa direção, o horror, o temor dessas questões que afetam exclusivamente o mundo material passarão a estar mais sob o controle, sobre a segurança do nosso espírito. As dores que defluem desses fenômenos, denominados flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição, uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala? Isso aí ainda é a continuação da resposta do Livro dos Espíritos, no item sobre a lei de destruição. Então, o objetivo maior é fazer a humanidade progredir mais depressa. É claro que esse objetivo, que está assentado nas leis divinas, chega na época em que torna-se urgente a repercussão desses fenômenos catastróficos que vemos atravessando nos últimos anos, desde aquela marca maior que houve com o tsunami, que mais adiante, no estudo de hoje, haverá uma referência a ele. Porque para nós que estejamos no esforço de despertamento espiritual, de harmonização com as leis de Deus, de vivência do bem, no limite de nossas forças, como o Livro dos Espíritos nos estimula, não há o que temer, porque a ignorância, o desconhecimento dos objetivos reais da experiência humana no corpo
é que leva a esse estado de medo e de ansiedade que tem envolvido tantos. Mas nós, que estamos usufruindo do conhecimento do Consolador prometido por Jesus, não tem cabimento para isso. As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma da destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos. Então, por trás de todas essas graves ocorrências que têm envolvido a humanidade, como inclusive a recente pandemia do coronavírus, tem esse lado. Objetivo maior, a mudança do comportamento moral e emocional dos indivíduos. É para, de certo modo, esses acontecimentos darem uma chacoalhada, uma balançada, para despertar dessa ilusão dos sentidos físicos, projetada pelo materialismo da sociedade atual, e que deixam grande parte da humanidade alienada dos seus verdadeiros interesses, os interesses espirituais. No livro Transição Planetária, o relato de Filomeno de Miranda, após a palestra do mentor Orion, a qual ele assistiu, retrata as imagens das calamidades físicas e morais posteriores ao grande terremoto, seguido de tsunami na Ásia, em 26 de dezembro de 2004, transmitidas na própria colônia onde ele vive. A própria colônia onde Manuel Filomeno de Miranda estava. Mais à frente nós teremos detalhes sobre isso. Mas aqui é importante destacar o seguinte: aquelas calamidades terríveis que houve na Ásia estavam sob o acompanhamento direto da espiritualidade elevada, nos mais variados níveis espirituais, desde os espíritos mais elevados a outros que estiveram ali também, dentro do possível, ajudando e socorrendo. Mas o que é destaque aqui é de que esses acontecimentos se davam na Terra, mas haviam aparelhos que não temos ideia exata a possibilitar os espíritos de acompanhar o que estava acontecendo aqui. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres, dezenas de milhares, sob escombros, e a insensatez turística já planejava novos pacotes para outros paraísos e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. Então, o absurdo que aqui a obra de Divaldo, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária,
nos remete é que empresas de turismo, ao perceberem que aquelas praias na Ásia estavam acabadas, de imediato já começavam a fazer seus pacotes de turismo. E aqui é importante salientar: pacotes associados a lazer e perversão. Perversão pelo vasto campo de vazão aos desequilíbrios na área da sexualidade e do uso de drogas, por parte de uma grande parcela daqueles que se dirigiam a esses paraísos na Ásia. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas era muito grave. Os espíritos vagavam, perdidos e desesperados, pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósito de lixo e de destroços. Numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Então, na obra Transição Planetária, é colocado para nós detalhes minuciosos do que ali esteve acontecendo. Aqui é separado apenas um breve trecho, deixando a sugestão de leitura do livro. Mas a gravidade do que aqui é expresso é muito grande, ao dizer que os espíritos vagavam perdidos sem entender o que lhes tinha acontecido e desesperados pelas áreas aonde haviam sucumbido. Numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Esse cenário continua sendo descrito aqui. Acompanhávamos os tristes acontecimentos desde nossa comunidade, através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos as reflexões do que seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. Então, Manuel Filomeno de Miranda esclarece que, através de recursos especiais, aparelhos que a espiritualidade possui, nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos as reflexões do que seria possível contribuir. Como aprendemos nas obras do Espírito André Luiz, como nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos benfeitores estão sempre atentos em procurar diminuir o sofrimento dos outros, de outros espíritos, desencarnados ou encarnados, dentro da misericórdia da providência divina. E neste momento catastrófico que ocorreu em 2004, esses espíritos atuavam prontamente. Enquanto operávamos no mistério, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas, em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referentes a entidades que já não deveriam renascer no orbe terrestre.
Então, grande número daqueles espíritos desse desencarne coletivo que houve em 2004 seriam espíritos que já não reencarnariam mais na Terra, face à ausência de valores morais, espirituais que eles apresentavam. Aqui é importante ressaltar que essas praias eram usadas e de forma intensa para o comércio do sexo delituoso. E como dissemos, também para o uso de drogas. Muitos desses espíritos estavam na sua última oportunidade reencarnatória na Terra, face esse período de transição em que já nos encontramos. E por não oferecerem condições adaptáveis ao progresso em que a Terra estará entrando, eles reencarnariam em outros orbes, em outros planetas. Todos esses acontecimentos previstos por Jesus e os arquitetos que trabalham para preparar o planeta fisicamente para a regeneração. A maioria dos espíritos que desencarnam nessas tragédias não vão mais reencarnar na Terra, mas num planeta compatível com o seu grau de evolução. Isso é colocado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda na obra Transição Planetária do médium Divaldo Pereira Franco, deixando para nós bem claro que já está em pleno andamento na Terra uma fase seletiva em relação aos espíritos que voltarão ou não a reencarnar na Terra. E, claro, isso é colocado para nós como estímulo e advertência. Advertência para estarmos no esforço possível da vivência dos postulados do Evangelho de Jesus. Advertência para que, estando atentos, não voltemos a cair em vícios, em desequilíbrios morais que faz o nosso passado reencarnatório, não devemos mais repetir. Por outro lado, o estímulo para estarmos fomentando hábitos e condicionamentos novos, voltados à vivência do bem, à ação da caridade. Esse é o objetivo maior desses estudos. Nós aqui encerramos o capítulo 5 do livro. Na próxima semana iniciaremos o 6º e último capítulo, Terra, um mundo de regeneração em você. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Se possível, compartilhem essas informações. Posteriormente, esse vídeo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Uma boa noite a todos, muita paz.